Além disso, do ponto de vista de rede, o Network IO Control, né, agora também permite controlar e priorizar o tráfego de rede por máquina virtual. Né? Você tem configurações em cada máquina virtual que vão te permitir ter um controle maior sobre a utilização da rede. E o switch distribuído agora tem suporte a mais padrões, né, para análise de tráfego, tipo NetFlow, Spanner LDP. Ela pretendia fazer uma mudança no licenciamento, né? Na verdade ela fez uma mudança no licenciamento, que fez com que o licenciamento agora fosse baseado no que ela chamava de RAM Entitlement, ou seja, baseado no uso de memória, né, RAM, e não somente pelo limite de CPUs. Né? Então, até o VSphere 5, o licenciamento da VMware era feito baseado na quantidade de processadores e núcleos. E na versão 5 ela tentou colocar, né, ela alterou essa licenciamento para que houvesse também um limite de memória utilizável conforme a licença adquirida. Óbvio que isso pegou muito mal, né, gerou muito ruído dos clientes, e a VMware então abandonou essa ideia e voltou atrás, e o licenciamento voltou a ser baseado apenas em processador mesmo. Então, conforme a quantidade de processadores e núcleos da máquina, você vai identificar a licença que melhor lhe atende e o custo dela. Existem várias versões do vSphere, né? Aqui as mais, né, que aqui estão listadas. Então você tem a Essential, Essential Plus, Standard, Enterprise, Enterprise Plus. O objetivo desse diagrama aqui é servir de referência, né? E eu vou colocar um link no material do curso para vocês consultarem essa página no site da VMware, porque essa página ela é sempre atualizada. E o importante aqui é você ter em mente que para cada tipo de licença que você escolhe, você tem um conjunto de recursos oferecido. Né? Então você vai ter que avaliar quais recursos que você tem interesse, né, para identificar qual a licença que contempla aquele recurso que você quer. Por exemplo, a licença Essential não permite fazer vMotion. Né? Todas as outras permitem, né? Mas a Essentials não. Aqui você observa também que, por exemplo, se você precisa criar máquinas virtuais com mais do que 8 processadores, só a licença Enterprise Plus é que vai permitir. Né? E assim por diante. Então essas são coisas que tem que levar em consideração na hora de escolher a melhor versão. Né? A VMware é uma empresa com fins lucrativos, né? E muito lucrativos. E os acionistas estão sempre cobrando para que esse lucro não reduza ele preferencialmente. Né? Então a VMware faz tudo o que pode, às vezes até o que não pode, para tirar o máximo possível financeiramente falando, né, através do licenciamento de seus produtos. Então é um produto que tem qualidade realmente, né, mas você precisa avaliar a licença que melhor lhe atende para você não ter desperdício de recurso financeiro. Bom, os dois componentes fundamentais para você ter a suite, né, e o seu ambiente devidamente gerenciado e funcional usando a solução da VMware são o vCenter e o Hypervisor. Então o vCenter ele é o software de gerenciamento. Né? Então ele vai demandar que você tenha um servidor dedicado para ele. Né? Pode ser virtual ou físico, aí vai depender de uma série de questões que a gente vai discutir mais adiante. Mas o fato é que através do vCenter você consegue agrupar todos os seus servidores físicos, onde você instalou o SXI, né, onde você instalou o Hypervisor, e você vai conseguir agrupar todos esses servidores e gerenciar eles de uma forma integrada, de uma forma centralizada e com uma série de recursos muito interessantes que a gente vai explorar mais adiante. Né? Então, você consegue agrupar esses servidores físicos em clusters, né, de uma forma bem flexível, você que define de que maneira você quer agrupar isso, e aí você consegue, através desse agrupamento, agrupar também o conjunto de recursos que esses hosts oferecem e com isso gerenciar de uma forma mais inteligente, digamos assim, né, e otimizada esses seus recursos que você vai distribuir para o ambiente virtualizado. Existem vários recursos que a gente vai falar
né, mais à frente, que dependem do vCenter, né? Então, sempre que a gente tiver um recurso que é, digamos assim, gratuito, né, que não depende de aquisição de licença e tal, a gente vai frisar, mas já posso adiantar que a grande maioria dos recursos realmente depende da aquisição de uma licença, porque a maioria dos recursos, principalmente os mais avançados, mais interessantes, mais úteis, dependem do vCenter. E o vCenter você só tem direito quando você adquire a licença. O outro componente fundamental da suíte é o hypervisor, o SXI. E na versão 5.1 já, né, ele teve bastante melhorias, né? Você tem a possibilidade de fazer o deploy automático, né, através de perfis de host que fazem com que você você configura um host de acordo com o padrão que você quer, gera o perfil daquela configuração, gera o perfil daquele host e depois aplica aquele perfil em outros hosts para simplificar a configuração e o deploy de hosts para virtualização. Isso é muito útil. Você tem suporte até 512 máquinas virtuais, né, por host. Isso aqui é por host. Tá? Então, cada host pode rodar até 512 máquinas virtuais. Essas 512 máquinas virtuais podem utilizar até 160 núcleos e até 2 terabytes de memória RAM. Tá? Então você pode ter um servidor físico, né, com até 160 núcleos e até 2 TB de RAM. E com esse servidor você vai conseguir hospedar até 512 máquinas virtuais. Tá? O VMFS 5, né, o sistema operacional, o sistema de arquivos mais novo da VM, que a gente vai falar bastante sobre ele quando a gente for abordar a parte de armazenamento, a parte de storage. Né? Suporte a alunos maiores que 2 TB, isso aqui durante muito tempo foi um limitador significativo e ainda representa de alguma maneira um limitador, porque a gente vai ver que esse limite aqui ele foi ampliado, mas ainda existem circunstâncias onde você tem limitações de tamanho de arquivo, o que gera alguns problemas quando você tem uma máquina virtual muito grande que você precisa manipular. E a possibilidade de você ter disco de estado sólido, né, dedicado para swap, justamente para quando você tem escassez de recurso, você degradar o mínimo possível o desempenho das máquinas virtuais. O SXI, né, é o resultado da unificação pela VM, né, dos seus hypervisors, que antigamente existiam dois, o SX e o SXI. O SXI, a bem da verdade, tem uma história curiosa porque ele foi criado, eu diria que por uma pressão do mercado, né, e principalmente pela entrada da Microsoft, né, que a Microsoft entrou com o Hyper-V embutido no Windows, né, como uma funcionalidade nativa do Windows, e isso fez com que o preço da solução de visualização da Microsoft se tornasse bastante agressivo, como a Microsoft costuma fazer, e isso criou uma pressão na VM, né, para de alguma maneira, digamos assim, contra-atacar. E a maneira que ela encontrou foi oferecer o hypervisor dela gratuito. Então todas as ferramentas de gerenciamento elas são pagas, mas o hypervisor em si ele é gratuito, passou a ser gratuito, né? Só que ela não pegou simplesmente o hypervisor e tornou gratuito. Ela na verdade criou uma versão simplificada e reduzida do hypervisor e disponibilizou gratuitamente. O que aconteceu com o tempo é que essa versão simplificada e gratuita se provou melhor que a versão original, levando a VM a tomar a decisão de integrar as duas coisas, ou seja, aqueles recursos que ela retirou do SX para poder disponibilizar o SXI, né, que era uma versão reduzida do SX de forma gratuita, com o tempo ficou demonstrado que parte daqueles recursos eram inúteis, desnecessários e que na prática não tinham muito uso prático, muito uso efetivo para os clientes, né? Inclusive do ponto de vista de ferramentas como console e outros recursos de
linha de comando, enfim, que eram na prática pouco úteis, né? E que o SXI não possuía, o que no início era visto como uma coisa restritiva, mas que com o tempo se mostrou uma coisa interessante. Porque por ser menor, né, por ser mais simples, o SXI começou a ser visto como algo mais seguro, porque por ser mais simples ele apresentava uma menor superfície de ataque. Então, se eu tenho menos código, se eu tenho menos software, eu tenho menos pontos de vulnerabilidade. Consequentemente, eu tenho mais segurança. E aí, por essas e outras razões, a VMware começou a perceber que o SX, na verdade, era o melhor caminho a seguir. E aí unificou e resolveu trazer para o SXI aquilo que só o SX possuía. Então, ela desenvolveu recentemente essas funcionalidades de auto-deploy, né, que facilitam a implantação, especialmente em ambientes onde você precisa ter muitos hosts instalados em pouco tempo. Né, então, você tem perfis com imagens pré-configuradas do SXI e também o chamado Host Profiles, que são configurações, né, realmente perfis de configuração de host que você pode aplicar dinamicamente a um host para simplificar a configuração dele. Então isso garante um provisionamento bem rápido quando você precisa instalar vários hosts. Na prática isso é útil para grandes empresas, né, que tem uma quantidade muito grande de hosts para fazer a instalação, mas quando você tem um ambiente pequeno com 4, 6, 8, até 10 hosts, a instalação manual e até a instalação muitas vezes via Update Manager, né, a atualização não chega a ser nenhum problema. Aqui a gente tem um quadro que demonstra as diferenças principais, né, entre o SX e o SXI. Então, você vê que o SX, né, ele apresentava um requisito de espaço em disco e memória bem maior que o do SXI. Né? O SX apresentava uma exigência maior de recursos para funcionar. E grande parte dessa exigência em função de uma coisa que na prática era muito pouco usado, que era a chamada Service Console. Então, o que é o SX na prática? O que era o SX? Era uma distribuição Linux baseada em Red Hat Enterprise e que trazia, digamos assim, um Linux completo. Né? Você podia acessar através de linha de comando, através de uma interface de terminal, para executar comandos e operações de gerenciamento do host, digamos assim, localmente. Mas que na prática se revelava um recurso pouco útil. E aí, ao eliminar esses recursos e alguns outros, se conseguia uma redução drástica, né, de tamanho e de código, o que gerou uma eficiência maior do SXI em relação ao SX. Aqui é um outro quadro que serve só para ilustrar mesmo, rapidamente, que você pode utilizar o SXI gratuitamente. Né? E você pode posteriormente licenciar ele conforme a versão que você adquirir da suíte vSphere. Mas o importante aqui é que você pode utilizar ele gratuitamente, e aqui a gente destaca o que você tem acesso quando você utiliza ele gratuitamente. Né? Então você tem as funções básicas de hypervisor, a possibilidade de utilizar múltiplos processadores e acesso ao sistema de arquivos MFS, né? O que te dá alguns recursos que vocês vão entender melhor adiante. Né? Mas de qualquer maneira, você tem um recurso básico aqui que é garantido. Né? E os recursos avançados, alta disponibilidade, vMotion, Storage vMotion, PRFTPM, etc., você não tem. A gente vai falar em detalhes sobre isso mais adiante. Tá? Mas a funcionalidade básica de virtualização você tem e dá para fazer algumas coisas legais, mesmo com a versão gratuita. Aqui algumas limitações que foram eliminadas, a maioria delas, né, com a unificação, mas algumas ainda permanecem.
A Service Console, na verdade, era uma limitação que se tornou benefício, né, porque você eliminou aquele código desnecessário. E hoje você pode utilizar algumas ferramentas de linha de comando remota, e especialmente o PowerCli. A VMware recomenda, né? Inclusive no site da VMware você tem um portal de scripts PowerCli para você rodar e gerar relatórios, estatísticas e uma série de informações interessantes sobre o seu ambiente virtualizado. Você não consegue fazer operações de alteração, né, via linha de comando remota, mas você já consegue fazer instalação automatizada, você já consegue dar boot via SAN, boot via storage, né? Antigamente você tinha que ter um disco local. Você consegue utilizar porta serial, tem suporte limitado SNMP, né? O suporte é bem restrito. Já tem suporte à integração com AD, você já consegue logar mesmo no SXI, mesmo na versão gratuita, você já consegue logar com o seu usuário da rede para gerenciar ele. E a parte web, ela tá na verdade ela tá sendo descontinuada, ela foi descontinuada, né? Então o Web Access também vai na linha do Service Console, ou seja, foi um recurso que foi desativado e que a princípio era uma limitação, mas no final das contas se mostrou uma vantagem, porque a interface web do Hypervisor ela serve basicamente para você baixar o vSphere Client, né, que é a ferramenta de administração que você instala no Windows. E mais recentemente a VMware disponibilizou um cliente web também, que funciona através do vCenter. Né? Então, através do vCenter você instala um servidor web, uma interface de gerenciamento através da web, e você consegue acessar essa funcionalidade através do browser. Então, esse Web Access nativo do Hypervisor ele hoje não é mais útil. Era pouco funcional, era limitado, e acabou sendo realmente o melhor caminho desativar ele, e para colocar uma coisa melhor no lugar.